Olá, sejam muito bem-vindos a mais um CMIcast, esse programa que tem a intenção de debater soluções matemáticas e também das ciências exatas. A gente está trazendo aqui convidados que estão contribuindo com a gente, mostrando de que tudo que é feito dentro da universidade, dentro da academia, pode sim chegar até nós, da sociedade. E hoje eu vou trazer um dos entrevistados com, acho que a maior obra acadêmica que eu já vi, Francisco, e isso nem é mentira. Eu pedi uma ajuda para o GPT, eu acho que até ele teve dificuldade de resumir, porque eu pedi, primeiro saiu uma coisa assim, não, GPT resuma, não, GPT resuma. Então eu precisei de uns 3 ou 4 comandos para ele chegar... nesse resumo da obra, né, do professor Francisco Rodrigues, que é realmente uma referência brasileira, isso eu vou falar, porque senão ele vai falar que não é, em redes complexas, ciência de dados e modelagem matemática de ciências de sistemas complexos. E você é autor de mais de 150 artigos científicos de propagação de epidemias, mudanças climáticas, diagnóstico de transtornos mentais e do desenvolvimento, aprendizado de máquina em sistemas complexos, previsão de colapsos sistêmicos em redes financeiras, elétricas e ambientais. Também é organizador de vários livros, editor de revistas internacionais, coordena projetos da FAPESP, da CNPq, do CAPES, do ICMC e pronto, acabou o programa. Eu não tinha como fazer uma apresentação menor do que essa, Francisco, e que hora que você vive? Obrigada por ter vindo. Obrigado, Raquel, pelo convite. Na verdade, assim, quando a gente gosta do que a gente faz, acaba sendo fácil. Então, na verdade, o que eu tento sempre é fazer o melhor que eu posso e, na verdade, eu acho que não tem nada de excepcional, é comum. Olha, Francisco, tem sim. Eu vou ter que discordar de você logo no começo. Quando eu perguntei, eu falei de brincadeira, né? Que hora que você vive, mas assim, como é que você chega numa obra tão grande dessa? Porque além de tudo, você é professor, né? Sim. Que eu penso que te toma um tempo diário danado. Como é que vocês embutem, agora falando um pouco mais sério, como é que vocês embutem a pesquisa dentro disso tudo? Você vai criando uma rede complexa, imensa, né? Na sua carreira. Sim. Na verdade, acontece o seguinte, como eu tenho muitos alunos, os alunos também contribuem, né? Colaboradores também. Então, eu acho que uma função fundamental de um pesquisador é tentar formar os alunos para que eles tenham uma boa continuidade, né? Então, eles vão ser os cientistas do futuro. E aí, eu acho que a maior dedicação é fazer isso, é treinar os alunos para que eles consigam caminhar com as próprias pernas, né? E além disso, como essa pesquisa é interdisciplinar, então a gente tem muitos problemas para resolver. E aí, como tem muitos problemas, acaba saindo bastante trabalhos, né? Agora, eu falei tudo isso, que realmente são problemas que você ataca, mas o que você diria que é a sua especialidade? Tem como falar isso hoje em dia? Ou não mais? Essa é uma coisa interessante, porque, na verdade, em ciência você tem duas possibilidades. Ou você é um generalista ou você é um especialista, certo? Então, o especialista é aquele cara que vai estudar, por exemplo, o tipo de proteína relacionada à hemoglobina do rato. É uma coisa extremamente especialista. E a área que a gente trabalha, que é sistemas complexos, é uma área mais generalista. Então a gente pode tratar com as mesmas ferramentas, desde mudanças climáticas, transtornos mentais do desenvolvimento, economia, ecologia. Então a gente trata diversos problemas usando as mesmas ferramentas. Então, assim, basicamente, a minha área de pesquisa seria a área de sistemas complexos. Tá? Então, os sistemas complexos envolve o quê? Envolve principalmente a parte de análise de dados. Então, a ciência de dados, a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, tudo isso está por trás. Então, a gente combina tudo isso, todas essas ferramentas, para resolver problemas reais. Então, a área em si seria sistemas complexos e a estrutura do sistema complexo a gente representa como uma rede complexa. Então, a gente pode tratar dessa forma. E dá para a gente entender como... Você sendo um especialista em redes complexas, você usa, não sei se dá para dizer isso, mas a mesma base para atacar diferentes problemas? Seria mais ou menos isso? Base, técnica, não sei como que você chama. Seria as ferramentas, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, porque, por exemplo, quando você olha, vou dar um exemplo, aprendizagem de máquina, você tem lá o ChatGPT. Ele resolve diferentes problemas, mas ele usa a mesma ferramenta, que é um transformer, certo? Então, por exemplo, você pode pedir para o ChatGPT, revise esse texto, complete esse texto, gere uma imagem. Então ele faz isso. Então é a mesma coisa. Então quando a gente fala em sistemas complexos, o que a gente fala? A gente vai ter um conjunto de ferramentas, uma delas é as redes complexas, e aí a gente vai modelar esse sistema, e esses sistemas, o que eles têm em comum é que eles são formados de partes que interagem. Então, por exemplo, você pega a sociedade, você tem as pessoas, e essas pessoas estão conectadas por amizade,
por laços familiares. E aí, se você pega, por exemplo, agora uma rede ecológica, então você tem as espécies conectadas por relação trófica. Então, por exemplo, quem se alimenta de quem. Ou você pega, por exemplo, a economia. Você tem os países que estão conectados. Então, no fundo, são as mesmas ferramentas para analisar diferentes sistemas. Eu me lembro que acho que eu tô aqui já há quase 8 anos, quando eu cheguei, acho que você foi uma das primeiras entrevistas, e eu lembro de ser atendida na sua sala e você fazendo pontes para mim de uma cidade, Sim. mas eu acho que não era Covid ainda. Não. Eu penso que acho que era H1N1, era alguma coisa nesse sentido. Exatamente. E você começou bem do básico para mim sobre o que são redes, né? Isso. Dá para você fazer um exercício assim com a gente? Você pode pensar assim, imagina que você tem uma rede social, Instagram. Então você tem lá os usuários e aí no Instagram você tem as pessoas que você segue e as pessoas que estão te seguindo. Então se você segue uma pessoa, então você está ligado com aquela pessoa, certo? Então isso forma uma rede, porque você tem pessoas conectadas. 2 já são rede? 2 ou mais, né? Tá. Certo? Mas a gente tem uma ideia de rede quando a gente fala de internet, né? Então você tem uma rede de computadores. Então o que acontece? Você tem 2 computadores que estão conectados por fibra ótica. É a mesma ideia. Então você tem pessoas conectadas, computadores conectados, você tem países conectados. Então, por exemplo, agora a gente tem os problemas do Brasil com os Estados Unidos. Isso vem do quê? Vem dessas conexões, porque o Brasil precisa vender para os Estados Unidos e também compra, né? Então você tem essa ida e volta. Então, assim, basicamente uma rede seria um sistema que você tem os elementos, são pessoas, países, espécies, que estão conectados. Tudo é rede. Tudo é rede. Tudo. O nosso cérebro é uma rede, porque a gente tem os neurônios conectados. E já que você tocou no assunto do cérebro, a gente já conversou aqui com um colega seu, né, que inclusive também é pesquisador do CMA e que estuda bastante essa questão do cérebro na área de doenças. Você também está trabalhando, mas acho que é um outro perfil. O que do cérebro, da rede do cérebro, você trabalha mais? É assim, a ideia é que hoje a gente não tem uma maneira de você quantificar se uma pessoa tem um problema mental ou do desenvolvimento. Tá? Então, por exemplo, eu tenho diabetes. Como é que eu sei se eu tenho diabetes? Eu vou no médico, ele vai passar para fazer um exame de sangue, vou verificar qual que é o nível de glicose que eu tenho no sangue e com isso eu consigo saber se a pessoa tem diabetes ou não. Então é uma coisa assim, tem um marcador. Tá? Para o caso de transtornos mentais e também do desenvolvimento, a gente não tem marcadores. Então, por exemplo, eu estou com depressão, como é que eu vou fazer um diagnóstico? Eu vou no psiquiatra ou no psicólogo, ele vai fazer uma anamnese, vai conversar e aí ele vai chegar no diagnóstico. Mas veja que isso é subjetivo, né? Eu não fiz um exame, certo? Eu simplesmente conversei. Então a ideia nossa é o quê? É a gente desenvolver um método para que esses transtornos sejam detectados de forma automática. Então, por exemplo, no futuro, o que a gente espera? Que você pega uma pessoa, você coloca ela no aparelho de ressonância magnética, aí esse aparelho vai mapear, vai tirar as fatias, vai tirar as imagens do cérebro. Com essas imagens você constrói uma rede, que vão ser as regiões que estão conectadas, e dessa rede você vai poder falar se a pessoa tem um transtorno ou não, ou se ela tem uma tendência a desenvolver. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que tem Alzheimer, aí você pode falar, por exemplo, essa pessoa está no nível X de Alzheimer. Ou a pessoa tem esquizofrenia, fala, bom, ela não tem ainda sintomas, mas ela tem uma tendência a ter. Então você pode agir antes. Então a ideia básica é essa, a ideia básica é a gente tentar tirar essas redes do cérebro para que a gente possa fazer o diagnóstico automático. E aí a gente tem o que a gente faz? Como é que a gente faz isso? A gente tem dados de pacientes saudáveis e dados de pacientes que têm um transtorno, que foram diagnosticados. E aí, quando a gente compara esses 2 cérebros, desses 2 tipos de pacientes, a gente encontra diferenças. E essas diferenças permitem com que a gente faça o diagnóstico. Então, na verdade, é que o que a gente sabe é, quando você tem depressão, na verdade, é uma mudança da estrutura do seu cérebro. Então, por exemplo, você tem uma cidade, você tem as ruas. Se essas ruas, algumas são bloqueadas, você sabe que muda o tráfego. Então, a mesma coisa com o cérebro. Você tem as conexões cerebrais, e se algumas conexões são modificadas, você tem algum tipo de transtorno. Você já fez isso com algum sucesso para especificamente esquizofrenia, Isso. com grupos, né? Conta um pouquinho desse trabalho, até para a gente ver que vocês chegaram perto, né, da solução. Sim. Às vezes a gente fala, tá tão longe, tá dentro da academia, e isso realmente vocês já chegaram a resultados importantes. A gente começou lá em 2011, na verdade, eu tinha um aluno de mestrado que estava trabalhando nisso. E aí o primeiro trabalho a gente publicou em 2013, então já faz bastante tempo. E no começo a gente teve interesse em esquizofrenia porque é o dado que a gente tinha disponível naquela época. Tá? Então a gente fez o que? A gente fez esse processo e a gente conseguiu mais ou menos 80% de acerto. Então você consegue falar com 80% de acerto se a pessoa tem esquizofrenia ou não. Mas aí com o tempo surgiram novos dados, então hoje a gente já tem trabalhos com autismo, com Alzheimer, com Parkinson. Então a gente tem outros tipos de transtorno. Depressão também a gente fez um recente. E aí a ideia é o quê? A ideia é generalizar isso cada vez mais, e agora a nossa questão é como é que esses transtornos estão relacionados. Então, por exemplo, tem uma pessoa com Alzheimer. Será que o Alzheimer tem uma relação com Parkinson? Ou tem uma relação com depressão?
Porque se a gente acha qual é a relação entre esses transtornos, você pode, por exemplo, pegar uma medicação que serve para Alzheimer e talvez funcionar para Parkinson, ou vice-versa. Ou então, no caso de Parkinson ainda, se você encontrar quais são as modificações cerebrais, então você pode fazer fisioterapia para tentar reforçar essa conexão. Então, por exemplo, quando eu movimento a minha mão, o que está acontecendo? Tem uma região do cérebro que está ativando, fazendo com que eu permita esse movimento. E aí, se eu não consigo controlar, então eu tenho que fazer o quê? Eu posso fazer algum tipo de exercício que vai fazer com que essa conexão seja restabelecida, por exemplo. E aí você consegue melhorar a vida do paciente. Então a ideia é essa. A ideia hoje, como estão surgindo cada vez mais dados, a gente consegue ter uma ideia cada vez melhor de como esses transtornos eles estão relacionados com alterações cerebrais. Mas é claro, ainda tem muito desafio porque a gente está apenas no começo. Por quê? Porque na verdade o problema todo é você coletar os dados. Então, por exemplo, quando você pega dados de pacientes com ressonância magnética, a pessoa tem que ficar dentro de um scanner, de aparelho de ressonância, por pelo menos 1 hora, mais ou menos. E aí e a pessoa não pode se mover, então é uma coisa bastante complicada ainda. Mas o que a gente está fazendo agora é tentar usar dados que são mais fáceis de coletar. Então, por exemplo, você pega dado de eletroencefalograma, que é o EEG, você simplesmente põe um capacete, tipo um capacete, né? Sim. Ele tem os sensores, você liga no computador e consegue pegar. Só que esse dado, como ele é muito ruidoso, ainda está sendo um desafio, mas a gente acha que esse vai ser o futuro. Então, se a gente conseguir coletar fácil o dado, isso vai propagar rapidamente. Eu quero pegar uma carona que acho que todo mundo que senta aqui fala desse problema de dados, de coletar dados. E a gente tem a sensação de que as pessoas querem colaborar, né? Mas não é uma coisa tão simples, porque pode ter muita gente ouvindo a gente falando assim, mas eu quero colaborar, eu quero ir na universidade. A gente vê que tem fila, às vezes, né, de pessoas que querem essa inovação. Essa ligação não é tão simples? É assim, na verdade, esse problema de você trabalhar com esse dado, por exemplo, de diagnóstico, é que ele recai em questões éticas. Então, você tem que ter um comitê de ética que vai aprovar como é que você vai fazer esse experimento, então não pode simplesmente sair coletando dado. E aí foge um pouco do escopo de vocês. Exatamente. Na verdade, a gente não coleta o dado, a gente só analisa o dado. Então, o que a gente faz? A gente colabora com institutos, por exemplo, da Alemanha, da França, e aí esses institutos fornecem os dados para a gente e a gente faz a análise. Então, o nosso trabalho é de ciência de dados. Então, essa é a diferença. Eu ia falar sobre isso, porque aí a gente volta nessa questão da rede. Você deve precisar de uma rede imensa, né? Que inclui os hospitais, os médicos, laboratórios dispostos de fazer essa tecnologia. A parte de vocês é a matemática pura da coisa, né? Isso, exatamente. A nossa parte é a computação e a matemática. Então, assim, os hospitais eles vão coletar esses dados, mas aí eles coletam os dados e falam, e agora? O que a gente faz com esses dados? E aí eles passam para a gente. Mas é um desafio ainda, por quê? Porque essa colaboração, os dados são caros, né? Então, para você conseguir um dado desse, você precisa ter os pacientes preparados, você vai ter que ter o diagnóstico fechado, você vai ter que pessoas concordando em fazer esse experimento, aí você vai fazer isso durante muito tempo, porque se você começa a coletar o dado e dá errado, você tem que coletar de novo. Então, assim, o problema todo é que muitos hospitais e grupos não fornecem esses dados, né? O que, Francisco, seria o sonho, assim, um caminho, uma timeline do sonho, por exemplo? Vamos tentar entender, para a gente chegar numa solução. Então, num caso de esquizofrenia, por exemplo, é hospital, você, o laboratório, traça um ideal para a gente, não a realidade. O ideal era o seguinte, porque você sabe que tem fatores genéticos que vão relacionar, por exemplo, a esquizofrenia e fatores ambientais. Então, a gente tem a epigenética que vai fazer o quê? Com que os genes sejam ativados. Então, o ideal é a gente coletar dados genéticos, coletar dados de comportamento do indivíduo e também dados do cérebro. Então, se a gente tiver todo esse conjunto, a gente pode verificar o que realmente está causando aquela doença. O que está fazendo a doença aparecer, certo? E aí, qual o problema? O problema é que você tem que acompanhar esse indivíduo ao longo do tempo e o interessante é você ter os casos em que você ainda não tem manifestação da doença. Porque, por exemplo, eu tenho uma tendência a ter esquizofrenia, mas eu não tenho nada ainda. Então, o que vai acontecer? Dá para você monitorar e assim que você vê que vai surgir, você entra com um tipo de medicação para não aparecer. Então, o ideal era o quê? O ideal é a gente conseguir esses dados que sejam coletados de uma maneira fácil e a qualquer momento da vida. Então, você pode pegar uma criança e já começar a coletar. Mas isso ainda está bastante longe, então a gente ainda não tem. Tá, mas a cadeia perfeita seria coletar os dados, sim, passar os dados para vocês. Vocês chegam a alguma solução e aí vocês entregam para quem? Quem iria entregando para quem até chegar para a gente? Certo, entendi. É assim, primeiro o pessoal coleta, passa para a gente. A gente cria o algoritmo e publica isso no jornal, numa revista.
Aí acontece, as empresas, por exemplo, uma empresa de biotecnologia, vai ter interesse. Aí aquela empresa vai pegar aquele método, vai reimplementar, vai validar por outros cientistas também, e essa empresa vai colocar ele disponível para os hospitais. Aí os hospitais, quando estiver tudo funcionando, né, o hospital pega uma pessoa, coleta os dados da pessoa, passa para esse algoritmo e ele te retorna o resultado. Então é a mesma coisa que, por exemplo, você tira uma foto da pessoa, passa essa foto e ele vai falar, essa pessoa tem tanto de chance de ter esquizofrenia quando tiver 20 anos. Eu imagino que seja muito parecido a tecnologias que a gente não tinha, como, por exemplo, um tomógrafo ou alguns exames que são mais recentes de imagem. Sim. Então, acho que tudo bem que é muito mais complexo, mas a gente vai chegar num ponto de ter também do cérebro, né? Ou você acha que não? Vai, porque na verdade, se você olhar, o ChatGPT, por exemplo, ele tem 3 anos. Quem imaginava que ia surgir uma ferramenta que ele ia fazer terapia. Assim? Exatamente. Quem imaginava que ia aparecer uma ferramenta dessa? Então, assim, está evoluindo muito rápido esses algoritmos e pode ser que a gente tenha solução que está aí e a gente ainda não conseguiu ver. Mas pode ser que seja rápido. Ou a gente tem a sensação de que o cérebro está sempre um passo à frente, né? O cérebro é a rede mais difícil que você acha que tem para analisar? Porque na verdade, quando a gente coleta esses dados, eles são nível de regiões, né? Então, indivíduos muito diferentes, então, né? Exatamente. Na verdade, o cérebro ele vai ter uma impressão de toda a sua vida, mais a genética, mais a parte da alimentação, se você faz exercício ou não. Ou seja, tem toda uma história, né? E você mapear essa história, a gente não vai conseguir tão cedo, porque o cérebro é um sistema muito complicado e muito interconectado, né? Deus dá rasteira em cientista em alguns momentos, se é que foi ele, né? Mas, Francisca, você também tem um trabalho super importante, premiado na área de autismo. E até queria ver, já que a gente está nessa área de saúde, né, antes de falar dos seus outros trabalhos, eu não sei se a gente está tendo mais TEA porque tem mais diagnóstico, ou o que aconteceu? Porque é impressão minha que tem acontecido... O que a gente vê é o seguinte, o que a gente vê é que muito provavelmente, ou quase certeza, é que está aumentando o diagnóstico. Então, por exemplo, antigamente você tinha uma pessoa que ela tinha, por exemplo, TEA, e ela não era diagnosticada, e essa pessoa vivia se adaptando ao mundo, sendo que ela não estava preparada. Então, por exemplo, é a mesma coisa que você, por exemplo, eu tenho um problema no pé, mas eu tenho que correr de qualquer jeito. Então, você vai correr e vai tentar, mas só que você nunca vai andar de forma correta, certo? Então, acontece o seguinte, acontece que o diagnóstico, hoje, ele é muito mais acessível. Então, as pessoas podem... Ainda comportamental. Comportamental, totalmente comportamental ainda. Então, ainda é acessível, certo? Então, é mais acessível. Então, acontece, hoje, quando você nota algumas alterações em crianças, principalmente, porque antigamente não, antigamente era assim, o que era o TEA? É aquele caso grave, o nível 3. Quando a criança não fala, a criança não interage, aí você não tinha dúvida. Só que o autismo, ele é um espectro. Então ele vai desde o caso mais graves até o caso mais leves. E aí o que acontece? Hoje a gente tem esse aumento, principalmente no caso mais leves. Tá? Então hoje, por exemplo, é 1 para cada 36. Se você olhar alguns anos, eram para 100. Há 10 anos eram para mais de 1000. Então foi rapidamente aumentando, mas é por conta disso, aumentou bastante o diagnóstico. E além disso, esse diagnóstico é fundamental por quê? Porque muitas pessoas achavam que elas tinham transtorno bipolar, tinham depressão, tinham outros transtornos e no fundo era autismo. Então, é importante dar nome às coisas. Exatamente, porque, por exemplo, se eu sou diagnosticado com transtorno bipolar, não vai adiantar eu tomar um remédio para transtorno bipolar, porque não é esse o problema. E aí o que a gente vê hoje muito é diagnóstico de adultos. Então tem muitos adultos hoje que são diagnosticados. Então, por exemplo, eu conheço um professor que foi diagnosticado com quase 80 anos. Certo? Então, as pessoas são diagnosticadas depois, mas só que o problema é que quando você diagnostica depois, a pessoa já passou por aquele sofrimento. Né? Então, por isso que o ideal é fazer o quê? É você diagnosticar o quanto antes, para a pessoa ver que, na verdade, o autismo, por exemplo, nada mais é que uma alteração cerebral. Certo? Então, assim como a gente tem pessoa de olho azul e olho preto, você vai ter pessoas que vai ter uma sensibilidade maior e outra vai ser menor. Certo? Mas, no fundo, são apenas modificações cerebrais, certo? Então, a gente fala que é uma condição, né? Acaba não sendo... O autismo não é uma doença, porque uma doença tem cura e o autismo simplesmente é a maneira como a pessoa é, a maneira como o cérebro está organizado. E aí é importante fazer esse diagnóstico, por quê? Porque aí a pessoa pode saber como é que ela vai navegar no mundo, né? Então, por exemplo, se eu tenho transtorno sensorial, que é muito associado ao autismo, eu não vou, por exemplo, numa balada, porque vai ter um som muito alto, vai ter aquelas luzes, e aí eu vou ficar
extremamente desgastado. Acomodado, sim. Tá? Então você acaba se adaptando. E qual que é a sua contribuição especificamente para essa área? Então, o que a gente tem feito a gente tem tentado entender como que as alterações cerebrais, elas estão relacionadas com o autismo. Então, por exemplo, a gente verificou que, num trabalho recente, que as principais alterações são realmente as regiões relacionadas com a parte social, porque geralmente uma característica do TEA é você não conseguir identificar comportamentos sociais. Né? Então, por exemplo, eu não consigo identificar, por exemplo, se a pessoa está sendo irônica ou não. Então, a gente tem isso e também tem a parte sensorial. Então, a gente verificou realmente que essas alterações ocorrem realmente nessas regiões cerebrais. E se não tem cura, qual que vai ser a contribuição para a melhora, na sua opinião, dessas pesquisas todas que o mundo está fazendo e você tá nelas, né? Sim. Com a Alemanha, com outros países, você está conectado, Exatamente. né? É assim, eu sempre falo assim, a questão não é você achar uma cura, a questão é você identificar se a pessoa realmente tem o transtorno e aí você encaminha aquela pessoa para que ela tenha uma vida melhor, certo? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Imagine uma mulher que apanha do marido, certo? E aí você tem, o que você vai fazer para essa mulher? Você vai falar para ela tomar um remédio e continuar apanhando do marido? Não, certo? Você vai fazer o quê? Você vai falar para ela separar do marido e mudar de vida, certo? Seguir a vida dela. Então é a mesma coisa, quando a pessoa tem o transtorno, você não vai falar para a pessoa tomar um remédio e continuar fazendo aquilo que ela está fazendo. Não, você fala, olha, você tem esse transtorno, então o que acontece? Você vai evitar tais locais, você vai evitar tais profissões, você vai evitar algumas situações de vida, porque isso vai piorar as suas crises. Então você acaba se adaptando. Então é exatamente isso. Então a ideia é que a pessoa tenha uma vida sem problemas, certo? Que se a gente consegue identificar antes, ela vai saber o que ela pode fazer, o que ela não pode, e ela vai viver melhor, certo? Essa é a ideia. O que você está me falando é que a matemática, ela está trabalhando em diagnóstico, primeiramente, e em caminhos possíveis de orientação, porque, como você disse mesmo, TEA é um exemplo de que não tem cura. Exatamente. Na verdade a gente fala, não tem cura porque, na verdade, a gente não considera sendo uma doença, né? Como se fosse, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que tem cabelo diferente ou olho diferente. Então, são pessoas diferentes, esse é o fato. Então, como é um espectro também, então a gente vai ter vários níveis. Você vai ter pessoas que vai ter alguns sintomas que não vão prejudicar a vida. Então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, interesses em certas coisas, que a gente fala que é hiperfoco. Isso, às vezes, não vai prejudicar a sua vida, certo? Então, isso, na verdade, você não vai ser diagnosticado e não vai precisar fazer nada. Agora, se você tem um hiperfoco, por exemplo, que vai prejudicar a sua vida, então, por exemplo, eu tenho hiperfoco em álbum de figurinha. E aí eu começo a pegar meu salário e começo a gastar tudo com álbum de figurinha. Aí acontece, você vai estar tendo um problema, né? Você está influenciando a sua vida. Então acontece, aí você vai ter que achar uma maneira de evitar que isso te crie um problema. Então aí você sabendo o que você tem o diagnóstico, aí você vai conversar com o terapeuta, ele vai te dar algumas diretrizes para você evitar aquele comportamento, e aí você consegue navegar bem no mundo. Então a ideia básica é essa, é você conseguir viver de uma forma que, não digo viver igual aos outros, mas viver de uma forma que você não sofra. Francisco, eu tô pensando uma coisa aqui, que quantos por cento você acha que do seu trabalho até hoje está relacionado a estudos que têm a ver com saúde? Bom, hoje eu diria que de todos os trabalhos que eu publiquei, talvez uns 30%, 40%. Ou seja, quase metade do seu trabalho, e a gente pensa muitas vezes que a nossa saúde, o nosso bem-estar está relacionado àqueles profissionais de branco. Às vezes eles estão com camisa xadrez, né? com outras roupas e dentro de universidades de matemática. É muito potente a matemática, né? Esse programa é dedicado a isso. Você também é físico, né? Também está no Exatas. Então, eu acho que é esse o nosso papel, né? Porque quando o médico que está lá na ponta, né, nos atende, tem tudo isso por trás, né? Exatamente. Na verdade, quando você olha para a medicina, tem tudo uma tecnologia. Então, quando você olha, por exemplo, um tomógrafo, aquilo foi desenvolvido por engenheiros, por físicos, e aquilo ajudou os médicos a fazer um diagnóstico melhor. Então, hoje, se você olhar a medicina, ela está interligada, certo? Ela está interligada não só com exatas, mas também com humanas, né? Porque você tem que saber como é que você vai tratar as pessoas. Então, hoje, essa contribuição, principalmente da ciência de dados, da inteligência artificial, da engenharia, ela pode fazer com que a medicina seja revolucionada, né? Bom, você tocou nesse assunto que eu também quero abordar bastante, que é a ciência de dados e IA, uma área que você também se tornou um especialista. Eu achei que eu tivesse vencido toda a parte de saúde, mas me escapou um trabalho que é importante, né, do professor Francisco, que é de controle de epidemias e endemias. A gente parece que vence uma, ganha a outra.
né? A gente parece que vence H1N1, que a gente vence ebola, aí vem um Covid, aí vem uma dengue. Por que a gente está propagando tanto essas redes, professor? O problema de doença ele existe desde quando as pessoas começaram a morar em vilas, certo? Então, o que acontece? A doença ela é uma característica da civilização. Porque quando nós éramos caçadores-coletores, as pessoas não se conectavam muito. Então, se um grupo pegasse uma doença e todo mundo morresse, a doença seria eliminada. Agora, hoje, como a gente vive em sociedade, as epidemias, quando elas surgem, elas acabam se propagando, assim como se propaga a informação numa rede social. Tá? Então, o grande problema hoje é a gente entender quando que essas epidemias vão surgir e como que a gente controla essas epidemias. Esse é um grande dilema. Porque se você consegue predizer, você já consegue se preparar. Mas certo? tem como predizer? Parece que quando a gente começa a prever já está o caos, né? Essa é uma coisa interessante, porque quando você estuda física, por exemplo, você põe lá um pêndulo, ele oscila e você consegue predizer onde esse pêndulo vai estar. Você consegue predizer exatamente. E a gente nota que dá para fazer isso também com epidemias. Então, por exemplo, quando você tem dados de dengue, você tem lá um número de casos ao longo do tempo, e aí a questão é, dado que eu conheço esses dados do passado, será que eu consigo predizer o futuro? E é isso que a gente faz usando inteligência artificial. Então a gente faz o quê? A gente olha o que houve até hoje, então, por exemplo, nos últimos 20 anos, e aí olhando isso, a gente consegue projetar o que vai acontecer, por exemplo, daqui a 6 meses. E aí a gente pode dizer, por exemplo, que a gente não vai ter nunca mais um problema como a gente teve na Covid, porque todo mundo entendeu como ela funciona? Seria isso? Não, na verdade o caso da Covid, o que a gente sabe é Citei como um exemplo, mas isso pode ser outras coisas. Mas o Covid, por exemplo, a gente sabe que haverá outras, certo? Porque basta você olhar a história. Então você teve lá a praga de Atenas, você teve a peste negra na Idade Média, você teve, por exemplo, o H1N1, que foi em 2006. Então você teve várias ao longo da história e vão continuar aparecendo. O que vai acontecer é que a gente tem que se preparar melhor. Então, mas aí a gente está falando de uma outra conversa que um episódio só não seria suficiente, que são políticas públicas, né? Vocês fizeram muito rápido, eu acho que na pandemia, o papel de vocês de apontar, olha, fecha isso, abre aquilo, né? Dá vacina tal, tira não sei o quê, mas isso ir para frente é uma outra conversa, né? O problema todo é que a epidemia já passou e a gente meio que aprendeu algumas coisas, mas outras coisas a gente não aprendeu ainda não, certo? Então, por exemplo, uma coisa interessante é que durante a pandemia, por exemplo, uma cepa da gripe foi eliminada, uma delas. E se a gente agisse de forma coordenada, por exemplo, durante o inverno, eu vou usar máscara, eu vou evitar o contato social, a gente conseguiria eliminar mais cepas. Então a gente conseguiria eliminar alguns vírus que estão aí até hoje. Por exemplo, a gente vê que a gripe está aí e ela é uma doença perigosa ainda, certo? Então, você não vê mais máscara, né? Não se vê mais, não se vê mais. Então assim, o que a gente tem que fazer para se preparar? É sempre desenvolver vacinas que sejam eficientes e desenvolver metodologias de vacinação que sejam eficientes. Então, por exemplo, o ideal é o seguinte, o ideal é eu ter um aplicativo no celular e esse aplicativo vai rastrear com quem eu estou tendo contato ao longo do dia, certo? E aí, a partir do momento que eu tenho o sintoma, eu noticio, por exemplo, mando uma notificação, olha, estou com gripe. Aí o governo olharia aqueles contatos, iria naquelas pessoas e já vacinaria todo mundo. Então, rapidamente você agiria. Só que aí temos um problema. O problema é o seguinte, para você fazer isso, a pessoa perde privacidade. Então, o governo vai saber onde eu estou a cada minuto do dia. Certo? Então, e aí o que acontece? As pessoas querem perder a privacidade? Então, esse é o grande dilema, porque a única Deveríamos, maneira... né? A única maneira realmente da gente conseguir controlar seria isso, a gente ter os contatos sociais em tempo real. Porque a partir do momento que você mapeou que uma pessoa está doente, você mapeia as outras, vacina aquelas pessoas e você consegue conter rapidamente. Mas aí eu me lembro que muitas pessoas têm a poça d'água dentro de casa e não deixam os agentes que estão na porta entrar e a gente tem problema de dengue, né, por exemplo. O problema de dengue, infelizmente, é isso, né? A gente vive num país que tem uma época que tem bastante chuva e tem calor, aí aumenta muito a proliferação das larvas e isso acaba tendo surtos muito grandes. Como a matemática poderia conter um surto de dengue, por exemplo? Exemplifica pra gente. Na verdade, o que a matemática vai ajudar é o seguinte, o que ela vai ajudar se a gente conseguir em tempo real mapear onde estão o número de larvas na cidade, a gente consegue mapear onde estão os principais focos de vetores. Aí você vai lá, joga veneno e tenta diminuir. Mas acho que outra coisa fundamental é você tentar predizer o que vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, eu pego São Carlos. Eu pego lá quantos casos eu tenho até esse mês e agora eu vou tentar predizer quantos casos eu vou ter em março, por exemplo.
Por quê? Porque se eu vejo que vai ter um número grande de casos pelo que a gente tem até agora, eu vou lá e já começo hoje, né? Eu não vou esperar fevereiro para começar a combater. E esses dados históricos, eles estão aí disponíveis, né? Hoje, mesmo Sim. que no papel, todo Sim. mundo tem obrigação de ter. Essa é uma coisa interessante, porque o Brasil a gente às vezes acha que é um país subdesenvolvido e não tem muita tecnologia, mas o Brasil é um dos que tem os melhores registros de dados epidêmicos. Por exemplo, você pega o DataSUS, tem uma riqueza muito grande de dados. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantos casos de dengue eu tenho nas cidades hoje, eu consigo entrar no sistema e pegar. A força do SUS é inquestionável. Eu acho que ninguém mais questiona isso no país, né? Não. Tanto é que a Inglaterra tá mandando pessoas aqui para aprender com o SUS porque eles querem implementar algo semelhante lá. Francisco, é o seguinte, hoje não tem como a gente sentar nessa conversa sem falar em inteligência artificial, que é uma coisa que também você voou para chegar e Sim. já hoje é um dos principais especialistas. Como é que você foi esse caminho de inserir a IA na sua carreira? Na verdade, quando eu fazia doutorado, eu já trabalhava com parte de aprendizagem de máquina, que na verdade é a base da IA, certo? Então, Sempre teve. Sempre teve. Então, desde o doutorado eu venho trabalhando com isso e hoje ele evoluiu muito mais, os métodos evoluíram muito mais, né? Então, por exemplo, hoje você pega esses modelos de linguagem, que o ChatGPT é um deles, que é o mais popular, né? Você tem uma evolução rápida e você vê que dá para fazer muita coisa hoje. Então, por exemplo, hoje a gente tem modelos que conseguem fazer predições que há 5, 6 anos eram impossíveis. Na verdade, você é um professor, né, extremamente qualificado e que você não para na sua sala de aula, né? Você está hoje, por exemplo, à frente de um MBA, que inclusive o CMEI apoia, né? Foi um dos idealizadores. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, como acadêmico, como que você vê essa formação de MBA? Sim. Essa é uma coisa interessante, porque o MBA ele começou já há alguns anos, né? E quando a gente estava preparando o curso, não existia nada dessa onda de modelos de linguagem, ChatGPT, não existia nada disso. Mas a gente tentou dar uma formação, preparar um currículo, né, que de certa forma já abrange o que a gente tem hoje. Então a gente teve uma sorte de colocar uma formação que já está preparando os alunos para essa nova realidade, né? Então você entra lá, você vai ter uma base inicial de estatística que é fundamental. Aí da estatística você vai ver os modelos de ciência de dados, de aprendizagem de máquina, a parte de banco de dados. Então a gente e a linguagem também que é adotada principalmente é a linguagem Python, que é uma linguagem que está aí usando, dá para usar facilmente inteligência artificial combinada, né? Então assim, a gente viu que quando a gente preparou, a gente conseguiu dar uma atualização que hoje vale facilmente para qualquer aluno. Então qualquer aluno que fizer um MBA, ele está apto para trabalhar com ferramentas mais modernas que existem hoje. Eu não acho que isso é sorte, não. Acho que isso é competência, porque é um curso que só tem professores com tarimba USP. Mas eu acho que a gente tem um problema de achar que é sinônimo, por exemplo, se eu falar inteligência artificial, eu estou falando em ciência de dados. Não é isso. É quase a mesma coisa, mas assim, ó, o que acontece? Você tem o aprendizado de máquina, você tem a ciência de dados, você tem a IA. O aprendizado de máquina vai desenvolver as ferramentas. Então, por exemplo, eu vou fazer lá uma chave de fenda, um alicate, esse tipo de coisa. A ciência de dados vai pegar essas ferramentas e vai analisar os dados. Então, o foco não é a ferramenta, o foco é o dado. Então, eu vou pegar dado de social, dados biológicos, dados tecnológicos. Então, eu vou pegar esses dados e vou analisar com as ferramentas do aprendizado de máquina. A IA, ela vai automatizar tudo isso. Então, eu vou pegar a IA, por exemplo, vou pegar essas ferramentas e ela vai fazer automático para mim. Então, por exemplo, eu tenho esses dados, eu jogo esses dados numa IA e ela vai fazer tudo como se fosse um cientista de dados artificial. Tá? Então, o que acontece? A ciência de dados, ela te dá a base. Então, eu não consigo entender a IA se eu não souber ciência de dados, se eu não souber aprendizagem de máquina, se eu souber estatística. Caso contrário, você vira um usuário. É a mesma coisa, por exemplo, eu adoro carros. Tá? Se eu adoro carros, eu vou querer saber como é que funciona o motor, eu vou saber quais são todos os modelos que existem, eu vou querer me especializar com isso. É a mesma coisa, não adianta só dirigir. Ou melhor, dirigir não, ficar do lado do motorista, né? Não adianta. O que acontece hoje com a IA? Então as pessoas hoje, é fácil você usar a IA no dia a dia. É muito fácil. Você vai no ChatGPT, pergunta e ele te responde. Só que assim, você está fazendo o quê? Você está sendo aquela pessoa que fica dando dicas para o motorista. Ó, vira à direita, vira à esquerda. Você não está dirigindo. Para você realmente operar esses algoritmos, você precisa ter uma base. E aí essa base você precisa de ciência de dados, aprendizagem de máquina e estatística, pelo menos.
A gente já discutiu aqui várias vezes que a gente está vivendo na era dos dados, né? E aí até questionei, eu não me lembro quem, dizendo assim, mas antes a gente não tinha dados? Porque agora todo mundo fala disso, né? E principalmente isso está sendo o maior gargalo dos profissionais, né? Porque dentro das empresas eles se deparam com um monte de coisa e agora? O que eu vou fazer com isso? Então, você acha que o MBA, né, do CMA, ele vem um pouco nesse sentido de socorrer nessa dúvida? O problema todo é esse. Imagina, quando você extrai lá um mineral de uma mina, por exemplo, ele não vem limpo. Ele não vem lá o ouro, o ferro bonitinho. Não, vem tudo misturado. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que aplicar aquilo numa máquina, aquela máquina vai fazer um filtro, vai passar vários processos químicos até você extrair. É a mesma coisa. Então acontece. Quando você tem os dados, a primeira pergunta é o que você pretende extrair daqueles dados? E aí vem o cientista. O cientista é o quê? O cientista de dados é mais ciência do que dados. Então, o que acontece? O cientista, que ele faz? Ele olha o problema, faz hipóteses. Dessas hipóteses, ele vai fazer experimentos ou análises. Dessas análises, ele vai chegar numa conclusão e aí ele vai conseguir extrair conhecimento. Então, o objetivo da ciência de dados é a gente fazer com que aquele conjunto de dados que eu tenho, a gente consiga extrair algo útil. Esse é o ponto. E aí, para fazer isso, você tem que conhecer as ferramentas. E assim, você já falou há pouco, mas o diferencial, eu acho que desse curso é que ele foi pensado nessa rede, né? Você não tem a sua disciplina isolada. Como é que elas se complementam? Por exemplo, fala um pouco da sua, o que as pessoas têm nesse todo, né? Na verdade, elas se complementam realmente. Por exemplo, uma disciplina que eu ministro é parte de estatística, então a parte de probabilidade e inferência. Só que probabilidade e inferência, elas são a base para a aprendizagem de máquina, que é outra disciplina que eu ministro. Então, quando você aprende lá os métodos de classificação, de regressão em estatística, você vai ver que aqueles métodos, eles são relacionados com o aprendizado que a gente fala supervisionado. Aí aquele aprendizado, ele vai ser aplicado em dados. Bom, mas para aplicar em dados, eu tenho que aplicar em grandes bancos de dados. Aí vai ter uma outra disciplina que vai tratar de banco de dados. Aí você fala, bom, esses métodos são métodos baseados em estatística, mas eu quero também métodos baseados em otimização. Aí vai ter uma outra disciplina que vai trazer os métodos baseados em otimização. Então, no fundo, você conecta tudo e no final do MBA você vai apresentar um projeto e esse projeto você vai realmente botar em prática, né? Então, a ideia não é só ver a teoria, é você pegar e depois botar a mão na massa. E aí, botar a mão na massa é fazer o quê? Você desenvolver um TCC, que é o trabalho final, e aí você vai realmente fazer um trabalho de ciência de dados na prática. Olha, tudo bem, né, que você tem o curso, mas eu queria agora que você falasse realmente como especialista que você é, que eu acho que hoje todo mundo entra lá na internet e busca curso, ciência de dados, curso, inteligência artificial. O que é importante, na sua opinião, de triar e de ir buscar? Agora, independente do curso que vai fazer. Tá. Eu acho que o fundamental é o seguinte, o fundamental é você ver qual a instituição que está oferecendo aquele curso, porque há muitas instituições, há muitos cursos, e a instituição, em princípio, já vai ser um filtro por quê? Porque você vai ter os profissionais que trabalham naquela instituição. Então, por exemplo, você pega a USP, Unicamp, Unesp e algumas federais, você já sabe que elas são boas por quê? Porque elas já fizeram um filtro que foi selecionar os professores, certo? Aí a segunda coisa importante é ver o conteúdo, porque o conteúdo tem que ser um conteúdo relacionado com algo que vai te ajudar no mercado, né? Então, o mercado hoje, por exemplo, você tem ciência de dados ou inteligência artificial. O que o mercado pede? Ele pede que você tenha um treinamento em algumas linguagens de programação, principalmente Python, pede que você tenha uma base de estatística, tenha uma base de métodos de classificação, regressão, métodos de agrupamento, que são esses métodos, e também saiba tratar grandes bancos de dados. Então, com essas ferramentas, mesmo que não seja especificamente para uma vaga, você tem a base para você chegar naquilo. Então, por exemplo, eu tenho uma vaga que é só modelos de IA usando métodos automáticos, mas eu nunca fiz isso. Mas com a base que você tem, por exemplo, num curso, você pode pegar aqueles métodos e você aprende facilmente. Certo? É isso que as empresas querem, né? Elas querem profissionais que aprendam facilmente. Então, quando você procurar um curso, é exatamente isso. Veja, então, qual é a instituição, porque é bom que você tenha já esse filtro, o conteúdo e, eu sempre falo, né, algo que você realmente esteja interessado em trabalhar com isso, né? Então, por exemplo, para eu trabalhar com ciência de dados, eu tenho que gostar disso. E gostar é uma coisa fundamental, porque se você gosta, você deslancha, né?
Mas eu vou te fazer agora, então, uma provocação aqui. Você acha que nós chegamos num ponto que a ciência de dados está para todos os profissionais de todas as áreas, como a datilografia estava no passado, por exemplo? Que você pode, né, não ser um escritor, não ser um jornalista, mas você tem que usar aquela ferramenta. Sim. Na verdade, sim. Porque acontece o seguinte. Hoje, se você pega... Vamos pegar uma área que não tem dados, por exemplo, antigamente. Humanas. Você pega lá, eu trabalho com ciências sociais. Então, a princípio, você vai estudar lá o Emile Durkheim, você vai estudar a teoria. Só que hoje, para você comprovar aquelas teorias, você precisa fazer o quê? Precisa verificar se realmente faz sentido. Então, você pega dados. Então, em áreas que antigamente eram totalmente teóricas, hoje você utiliza. Então, não tem como escapar. Você pega a biologia. Eu vou fazer experimentos com genética. Eu vou fazer experimentos com animais. Vou lá analisar um sistema ecológico, um ecossistema. Pego medicina, a gente viu que dá para fazer diagnóstico. Você pega direito. Fala, direito? O que a direito tem a ver? Bom, mas direito é o seguinte, se você tiver um banco de dados grande, tiver todas as jurisprudências, todos os processos, você consegue predizer, por exemplo, dado que eu tenho esse caso aqui, como é que eu vou elaborar essa peça para que ela tenha maior chance de ser aprovada, certo? Do que eu estou julgando ser aprovado ou não. Então acontece, áreas completamente distintas, que antigamente eram completamente fora da computação, por exemplo, hoje precisam de ciência de dados. Então acho que até mais do que da datilografia. Da datilografia você não precisava tanto assim ainda. E você acha que esse curso, especificamente agora falando, né, do CMA e aqui do ICMC, ele tem essa paciência ou essa base para atender outras pessoas que não sejam da área da computação? Tem, porque eu vou te dar um exemplo. Eu já tive alunos que eram jornalistas de direito, alunos que eram da parte de ciências sociais, por exemplo. E assim, qual vai ser a diferença entre você pegar uma pessoa que já tem formação em computação e uma pessoa que tem formação em jornalismo? Qual a diferença? A diferença é que essa pessoa de jornalismo pode demorar um pouco mais, mas ela vai aprender. Esse é o ponto. Talvez exija um esforço maior, porque às vezes ela não tem a base, né? Então ela vai ter que ter um esforço maior para aprender a base. Mas não quer dizer que ela não vai conseguir. Certo? Eu sempre falo, o importante não é o mais rápido, o importante é o que chega. Certo? Então, se essa pessoa que fez jornalismo, por exemplo, ela entrar no MBA, ela vai ter a base de programação que começa do zero, a parte de probabilidade estatística, por exemplo, começa do zero. E a gente tenta focar sempre na parte prática. Então, por exemplo, quando você vai aprender estatística, o foco é análise de dados com estatística. A gente não vai ficar na teoria, toda a parte de estatística. Não, porque a gente quer formar um profissional que saiba trabalhar com dados. E você acha que a gente já chegou ou isso é questão do futuro ainda, de um contratante olhar para o seu currículo e ver como um diferencial alguma coisa na área de ciência de dados? Olha, pela experiência que eu tenho com os ex-alunos, né, é extremamente valorizado. Então, muitos alunos conseguiram emprego realmente depois de ter feito o MBA. Porque, às vezes, você quer fazer essa formação, você, às vezes, faz num local que não é tão conhecido, e aí o que acontece é que, quando não é muito conhecido, o pessoal fica desconfiado, né? Agora, acontece, como a gente já tem uma história, então, há muitos profissionais com o MBA trabalhando, e esses profissionais são bem qualificados, então as empresas já notaram que o MBA dá uma boa formação. Então, já tem um pré-requisito ali. Certo? Então, quando a pessoa vai para o mercado e o pessoal vê, você fez MBA em ciência de dados lá do CMC da USP. Então, a gente já conhece algumas pessoas que têm uma formação boa. Então, isso já entra como um pré-requisito. Né? Então, a pessoa já começa a ser vista com bons olhos. E aí, a gente não está falando de que a gente vai formar cientista de dados em massa. A gente está falando, como você disse, em base. Mas eu acho que o generalista sempre vai haver, ele vai sempre estar dentro das academias, buscando mais e mais, né? Exatamente. Na verdade, assim, o que eu sempre falo para os alunos, ciência de dados é um curso que você não termina. Por quê? Porque você tem que continuar estudando. Só que aquela coisa, por exemplo, vou construir um prédio. O prédio eu posso subir esse prédio o quanto que eu quiser. Só que o que acontece? Eu vou subir mais quando minha base for melhor. Se eu tiver uma base fraca, eu vou subir um andar, 2 e vai cair tudo. Então o que a gente tenta fazer? A gente tenta ter uma base bem boa, uma alicerce forte, para que essa pessoa ela consiga avançar cada vez mais. Certo? Então, com essa base do MBA, depois ela continua e ela pode chegar realmente a partes mais avançadas. E você está onde tudo está acontecendo, eu acredito, né, Francisco? Porque você, além de toda a sua produção aqui no país, você é editor de revistas internacionais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o quanto que isso te ajuda a trazer tudo de novo para esse país, né, em tempo real.
Ser editor de revista é uma parte boa porque você acaba recebendo trabalhos que ainda nem foram publicados. Então você está vendo o que há de mais novo, né? Então quando a gente recebe os artigos para avaliar, então a gente está vendo o que está sendo feito ali em tempo real. Essa é a parte boa. Então quando, por exemplo, eu pego um livro, é algo que já foi feito. O artigo já foi publicado. Então quando você pega um artigo, geralmente você já está uns 6 meses, um ano atrás. Agora quando a gente recebe para avaliar, não, é algo que acabou de ser feito. Então a gente consegue ter essa visualização do que vai acontecer. E a parte boa também é que a gente acaba tendo contato com pessoas do mundo todo, né? Então amplia muito essa rede nossa de contato e isso acaba ajudando muito na troca de conhecimento. E eu acho que isso não passa batido, né? Uma coisa ou outra, você fala, opa, isso aqui o Brasil não tem, esse aqui eu preciso buscar alguém para trabalhar, né? Essa é uma coisa importante. Por exemplo, em algumas revistas que eu sou editor, eu sou a única pessoa da América Latina. Então veja que a gente está longe ainda, né? E a parte boa de eu estar lá é que eu consigo divulgar para outras pessoas do Brasil que às vezes nem conhecem a revista, né? Então às vezes a pessoa tem um trabalho relacionado e ela não sabe que ela pode publicar naquela revista. Então às vezes a gente consegue criar essas redes, né, de conexões e isso acaba ajudando bastante o país, né? Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa, porque agora eu vou passar, depois do nosso intervalinho, para o pesquisador influencer que o Francisco é. A gente vai entender como que ele chegou nesse ponto, porque ele é sim, eu já vou deixar as redes sociais dele, daqui a pouquinho você vai ver lá como... Aí sim, né? Obrigada, a gente está tão cansado desses influencers, né? Que a gente chama hoje influencer de moda, tem sim influencer da ciência. Como eu disse há pouco... ele vem se tornando um pesquisador influencer e eu gostaria de perguntar por que você escolheu esse caminho diante de tantos cientistas que não querem estar, não querem falar. Por que você fez essa diferença, Francisco? Bom, a primeira coisa, eu acho, é que o conhecimento que não é propagado não tem valor. Não adianta nada eu saber, por exemplo, algo e não passar para ninguém, certo? E outro problema que a gente tem é que há uma dificuldade grande do pessoal passar o conhecimento para as pessoas em geral. Então não adianta nada eu usar o jargão que eu uso na academia, porque as pessoas não vão entender nada, certo? E outra coisa é que a ciência ela é interessante. Então, por exemplo, quando eu criei, eu escrevo no Medium, que são na plataforma Medium, que são textos mais gerais. Fala aí. Isso. Medium, LinkedIn, Blue Sky, Telegram, Twitter, não, o X, né? Isso. X, antigo Twitter, YouTube. Isso, exatamente. Na verdade, foi assim, foi meio sem planejar. O YouTube nasceu da pandemia. Então, o que aconteceu? A gente teve as aulas online, porque mudou tudo online, a gente teve que virar professor online. Aí eu falei, bom, já que eu vou ter que gravar essas aulas, então por que não criar um canal? Aí eu gravei as aulas para os alunos daqui da USP, já peguei aquelas aulas, editei e coloquei no YouTube. Só que eu não imaginava que ia ter tanto sucesso, né? Aí eu vi que realmente tem uma necessidade. Aí eu fui colocando cada vez mais. Então hoje, por exemplo, a gente está com mais de 15 mil inscritos e mais de 500 mil visualizações. Então teve um impacto grande. E aí eu vi também que no LinkedIn particularmente, quando eu comecei a postar, isso foi aumentando muito. Então, por exemplo, hoje eu estou mais ou menos 24 mil inscritos no LinkedIn. Então é bastante gente. É muita coisa. Exatamente. Então as pessoas têm essa necessidade. E aí, o que acontece? Muitas coisas chegam na gente. Então, por exemplo, o pessoal de ciência de dados. Eu recebo muitos livros, eu recebo palestra, eu recebo muita coisa. Aí eu falei, bom, onde é que eu vou divulgar isso? Aí eu criei um canal do Telegram, e esse canal do Telegram eu divulgo lá quase todos os dias material que eu recebo. Então tem mais de 4.200 inscritos no Telegram também. Então acontece, eu noto que há essa deficiência e quando você começa a divulgar, você vai ver que as pessoas têm interesse. Então, assim, a gente tem um mundo lá fora de pessoas que querem aprender, que querem se informar. E aí, se você tem essa possibilidade de passar para os outros, por que não passar? Porque o que a gente mais acha na internet hoje é conteúdo que não é conteúdo tão bom, né? Você vai gastar muito tempo e não vai aprender nada. Eu ia te falar isso. Tá todo mundo exausto, né, da superficialidade das redes sociais. E eu penso que muitos cientistas, me corrija se eu estiver errado, dizem assim, eu não vou entrar nesse mundo, né, da superficialidade, das fotos, do social da coisa. Mas não, tem um monte de órfão querendo informação boa. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Você pensa assim, a gente está na universidade pública. Quem que paga nosso salário? A população, certo? Então, como é que eu não vou oferecer para a população o conhecimento que ele desenvolve aqui? Então, seria... Porque, assim, a gente tem uma tendência a ficar fechado nesse mundo, a só tratar com as pessoas da nossa área. Então, isso é muito confortável, né? Porque você fica ali
no seu mundinho. Só que é o seguinte, isso não vai contribuir nada para o avanço do país e da ciência. Então, como há muitas pessoas lá fora, a gente tem que estar preparado para levar para essas pessoas também o conhecimento. Porque, como eu falei, o conhecimento, se a gente não levar para fora, elas vão se abastecer de outros conhecimentos que não são reais. Então, que nem eu falava, o Carl Sagan falava o seguinte, quando a ciência, onde a ciência falha, a pseudociência invade. Esse é o ponto. Então, se a gente não estiver lá cultivando, por exemplo, eu tenho um jardim. Se eu não estiver lá plantando, vai nascer ervas daninhas que vai detonar meu jardim. Então, é a mesma coisa. Se os cientistas não forem para essas mídias sociais, que é onde estão as pessoas, não adianta esperar as pessoas virem até mim. Eu que tenho até elas. Então, se a gente não for até essas pessoas, o conhecimento não vai propagar. E vai propagar o quê? Desinformação. Aí não adianta a gente reclamar depois, porque quando a universidade é atacada, a gente fala, mas estão atacando a universidade. Estão atacando porque eles não conhecem. Se a gente fosse para as redes sociais e mostrasse o que a universidade está sendo feita, como a vida das pessoas está sendo melhorada por conta disso, o conhecimento que a gente pode compartilhar com eles, porque ciência é o maior bem que a gente tem. Se a gente não propagar isso daí, nada mais vale a pena, certo? Então a gente tem que fazer um esforço, sei que não é fácil, claro que não é fácil, mas é aquela coisa, nada é fácil, mas a gente tem que tentar, esse é o ponto. E com isso, a gente consegue trazer mais pessoas para a universidade, consegue atrair novos talentos, então tem uma gama de oportunidades que a gente às vezes desperdiça por bobeira, né? Às vezes a gente não vê. Eu não tenho que achar nada, mas eu acho que você está corretíssimo, né? E merece parabéns. E você que abastece tudo isso? Ou você tem uma equipe? Eu não sei que hora você dorme. Não, na verdade, assim, o que eu faço? Algumas coisas dão mais trabalho, outras nem tanto. Então, por exemplo, gravar vídeo no YouTube dá muito trabalho. Então, cada hora de vídeo eu calculo que é 4, 5 horas de preparação e edição e tudo mais. Então, dá bastante trabalho. Bem-vindo ao nosso mundo. Então é uma coisa que eu faço com menos frequência, mas sempre que possível eu faço. Agora, escrever, por exemplo, pro Medium também dá trabalho. Mas é coisa que eu faço assim, é que eu falo, quem trabalha com ciência não tem hora para trabalhar, certo? Então a gente, por exemplo, trabalha 24 horas para a USP, porque a gente não tem horário. Por quê? Porque às vezes eu tô... Ele tá de férias, viu, gente? Porque às vezes, por exemplo, eu tô com alguma ideia para escrever. Eu não vou esperar, porque essa ideia depois passa, né? Então eu vou lá e já escrevo. Por exemplo, às vezes de noite eu tô escrevendo, mas é aquela coisa, quando você gosta, acaba sendo diversão, né? Francisco, a gente já vai para os nossos finalmente aqui de conversa, mas não antes de deixar suas redes sociais. Eu acho que enquanto a gente estava conversando aqui, já estava passando um pouco dos seus canais, né? E tomara que essa rede seja cada vez maior, você entende bem de rede. Se você pudesse olhar um pouquinho lá para trás, para o estudante, né, Francisco Rodrigues, quais eram as expectativas dele? Você acha que você chegou onde você queria ter chegado? Foi além? É assim, eu acho que na vida a gente não pode fazer grandes expectativas. Você tem que sempre olhar um dia depois do outro. Mas você sempre tem que trabalhar para fazer o melhor que você pode. Então, por exemplo, quando eu era jovem, que eu tinha 13, 14 anos, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer no futuro. Eu falei, bom, qual é o próximo passo? Primeira coisa, eu vou ter que arrumar um emprego que eu vou ter que me manter. Aí eu fiz um curso que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Por exemplo, eu fiz mecânica geral. Então eu trabalhava com torno mecânico, certo? Então eu fiz mecânica geral. Aí eu fiz, beleza. Aí terminei a mecânica geral, falei, bom, ótimo, eu gostei disso daqui. Então agora já vou pensar no próximo. Aí eu pensei, bom, agora eu vou tentar fazer algo relacionado com computação, porque eu gostava de computação. Aí eu vim para a universidade. Agora eu acabei o curso de graduação. O que eu vou fazer agora? Então, assim, tipo assim, sempre pensa no próximo passo, certo? Porque é aquela coisa, se a gente pensa lá na frente, a gente acaba não chegando. Então, sempre o próximo passo, mas sempre buscando algo. Eu sempre falo, busca algo que você nunca vai conseguir. Porque se você conseguir, acabou, né? Então, por exemplo, eu quero ser professor da USP. E aí você virou professor da USP, você vai se aposentar? Não, certo? Então, sempre busca algo novo, porque aí você sempre vai evoluindo. Então, na verdade, eu nunca planejei chegar nesse ponto, mas uma coisa que eu sabia é que eu queria trabalhar com ciência. Isso sempre, desde quando eu era criança. E eu acho que eu quero falar um pouquinho da consequência dessa determinação. Você está no meio da sua vida ainda, né? Da sua obra, do seu trabalho, e como é que ele já está numerado? Você tem ideia? Não. Eu falei aqui mais de 150 citações. Você nunca fez essa conta? Você precisa fazer para você. Né? Assim, pro caso profissional... Artigos científicos, por exemplo. Sim. No caso profissional, a gente consegue. Então, por exemplo, eu mantenho minha página pessoal, porque lá eu coloco tudo para não me perder. Então, sempre que eu publico um artigo, eu coloco lá para não me perder. Mas assim, eu acho que
O importante é você não medir números, mas medir o que você aprendeu. Mas eu queria medir, porque é imensa a obra dele. Mas o importante é que você aprendeu. Porque, por exemplo, se você olha... Por isso que eu falo, é importante você comparar. Por exemplo, se eu olho 10 anos atrás, grande parte do que eu sei hoje eu não sabia. Certo? E isso é o que é importante. O importante é sempre aprendendo. Então, não é tanto os números. O importante é o quanto que você conseguiu evoluir. Esse é o ponto. Francisco, foi um prazer, um privilégio, né, ter você aqui falando do seu trabalho, da sua visão, que é totalmente interdisciplinar, né, desse compromisso que você tem com a ciência e com dissipar essas informações, né, a formação de novos pesquisadores, porque eu acho que no fundo é isso, né? Sim. Se você não deixa um bom legado, não adiantou muito, né? Não. Ter vindo a passeio na vida. Exatamente. Na vida a gente pensa assim, né? A gente tem que tentar fazer a diferença, pelo menos no meio que a gente vive, né? Porque senão é a mesma coisa que não ter vivido, né? Se você não produziu nada, então é a mesma coisa. Porque o que importa não é o tempo, o que importa é o que você faz, né? Desafio, você sabe para onde você quer ir ou isso não é possível na sua área? É você predizer o que você vai fazer daqui a um tempo? Não dava para dizer. Se a gente olha para o passado, fica muito difícil para dizer. Mas o mais importante é que eu falei, um dia depois do outro. Então, o importante é sempre aprender coisas novas e tentar resolver os problemas da humanidade. É para isso que a gente está aqui, né? Então, a gente está aqui para tentar fazer a humanidade avançar. E esse é o objetivo. Muito obrigada, Francisco, pela sua presença, Obrigado. Por essa conversa com a gente. Esse foi mais um episódio do podcast do CMEA, o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. Obrigada pela sua atenção. Lembrando que esse é um canal de comunicação para que todos participem, então comentem, divulguem, né, compartilhem e a gente se vê em um próximo episódio. Até lá!